Você está comigo, programa Samuel Ferreira Entrevista, e hoje nós estamos conversando, trocando ideias e ouvindo experiências deste que é a maior referência da infectologia do país, Dr. Davi Wipp. Doutor Davi, uma pergunta de curiosidade pessoal. Eu conheço médicos e médicos, cada um tem a sua peculiaridade, a sua forma de ser e todos devem ser respeitados. Mas há aquele médico que ele passa, quando pega o estetoscópio, já foi muito, olhou aquela coisa. O senhor não, o senhor entra no quarto, cumprimenta a família e toca o paciente. O senhor tem o exame do toque. No que isso influencia? O porquê o senhor faz isso? Primeiro que eu sou muito afetivo. Então, normalmente, meus pacientes, eu abraço, beijo, respeito de idade. É uma forma de eu entender que na hora que você sai da tua mesa ou entra num quarto do hospital e você abraça e beija o paciente, você corta a distância. Você aproxima o carinho. Então, aquele cidadão que naquele momento precisa de você, ele se sente acolhido, por entender que em qualquer outro momento pode inverter a situação. Sim. Então, naquele momento, eu quero demonstrar a ele que não há diferenças entre nós, são oportunidades. E que ele está sendo acolhido. Acolhido é mais do que tratado, né? Acolhido, você está deixando, você está se comprometendo, você está se responsabilizando, você está se envolvendo, você está se emocionando. Essa história que médico não se emociona não é verdade. Eu me emociono, eu sofro junto. É uma coisa depois de 42 anos como médico, nada mudou. Tá? Agora, mas ele também tem que sentir em você um indivíduo seguro, né? Um indivíduo que vai tentar resolver o problema dele. Vou te confessar uma coisa, Samuel. Por favor. Eu só tenho uma coisa que eu não sei lidar, é com o meu erro. Então, eu não sei lidar com isso. Por conta de não saber lidar com o meu erro, eu faço o possível e o impossível para não errar. Eu estudo muito, eu me dedico muito para não errar. Porque médico é assim, como todo mundo, você não é infalível. Mas você tem que caprichar para errar menos. O exame médico é um exame fundamental. Aí sim você acaba com qualquer distância. Porque você está pondo a mão no seu paciente. E ele está te acolhendo, ele está te deixando você examinar, você pede licença para isso. Eu sou do tempo, Samuel, eu me formei em 75. Puxa. Comecei a fazer faculdade de medicina em 70. Quando eu me formei, mal havia ultrassom, não tinha tomografia, não havia sofisticação. Então o diagnóstico era história e exame clínico. Eu quero dizer que até hoje, 90% dos meus casos, eu termino sem o exame de laboratório. Eu acabo na história e exame clínico. Então, isso eu acho que até para os jovens médicos, não deixem de ver doentes. Quanto mais ver, quanto mais examinar, quanto mais ouvir, melhor. Segundo, o que eu acho fundamental, você tem que aprender a ouvir aquilo que o paciente está te dizendo. Que coisa. É interessante. Interessantíssimo. O pessoal fala, não, mas médico tem que ser psicólogo. É claro que tem que ser psicólogo. Claro que o psicólogo tem muito mais competência, correto, não tem dúvida, mas você tem que ter a sensibilidade de ouvir o que aquele indivíduo não está conseguindo te falar. E é extremamente rico. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é ser médico de paciente. Fui médico de paciente do SUS a minha vida inteira. Depois eu ocupei cargos de gestão, mas também é extremamente interessante. E eu não faço nenhuma diferença entre os pacientes que eu sempre atendi do SUS e dos meus pacientes privados. São iguais e são tratados com o mesmo afeto. Vou perguntar aqui uma coisa que eu ouvi e li, quando na verdade não consegui compreender, mas o senhor tem uma facilidade de trazer com palavras acessíveis, de fácil entendimento. Pandemia, epidemia e endemia. Como é que se diferencia isso? Vou começar por surto. Vamos lá. O surto é quando você tem um aumento de números de casos, por exemplo, no bairro, onde a autoridade sanitária não esperava por aquilo. Epidemia é quando esse surto se espalha para mais locais. Pandemia é quando atinge vários continentes do mundo.
E endemia, você não vê o número, não é quantitativo, mas é o hábito da doença ocupar aquele espaço por muito tempo. Pode ser sazonal ou pode ser definitivo. Então, hoje, neste momento, eu considero que o estado de São Paulo vive um estado endêmico com o vírus da febre amarela silvestre. Vamos de um outro assunto que eu queria lhe ouvir. Há anos atrás, na década de 80 ainda, né, quando o boom da AIDS veio ao conhecimento de todos nós, AIDS era aquilo, morreu, não pode cumprimentar, acabou, não tem nenhuma chance. Hoje, AIDS é algo absolutamente que, se tratado, é algo que não mata. A pessoa tratando daquilo vai vir anos. O que mudou no tratamento da AIDS? E uma pergunta ao final. Haverá algum dia cura para a AIDS? Primeiro, essa tua pergunta, você me faz eu reportar a primeira. A AIDS me ensinou muito. O grupo que era liderado pelo professor Vicente Amato Neto, e eu fazia parte, fez o primeiro diagnóstico de um caso autóctone de AIDS no Brasil. O que é autóctone? Que o brasileiro pegou aqui no Brasil. Isso foi em 1982. E foi publicado o caso cientificamente em 1983. Samuel, desta de 82 até praticamente 1996, a maioria dos nossos pacientes morreu. Então eu perdi amigos, eu perdi pacientes, eu perdi parentes. E a morte me ensinou. Nossa. A morte me pôs no meu lugar. E como a mim, muitos profissionais da área de saúde, nos fez entender que nós temos limites. E que por mais que você busque na ciência, às vezes você não tem respostas. Então, uma geração toda que morreu com enorme sofrimento. Imagine você, eu dou o diagnóstico para um paciente que ele tem AIDS. Naquele momento, eu dava a sentença de morte para ele. Sim, exato. Às vezes eu estava dando a sentença de morte para ele, para a esposa, para os filhos. Naquele momento, só lhe interrompendo, naquele momento, a gente tinha medo de chegar perto de quem tinha AIDS, a gente tinha medo de cumprimentar. Criaram-se muitos estigmas, preconceitos, fake news, muita coisa ocorreu ali. Até que em 1996 surge o coquetel, a terapêutica forte. Eu vou te contar um fato histórico que talvez ninguém saiba, eu vou falar em primeira mão. Por favor. Muito interessante. O presidente Sarney, que naquele momento era senador, ele me ligou. Eu estava num congresso fora do Brasil. Ele falou, Davi, o que você acha desse coquetel? Eu falei, presidente, isso vai mudar a história da AIDS no mundo. O Brasil precisa dar esses medicamentos para todos que precisam. E o presidente Sarney, por essa informação e por outras, criou a lei que obriga o Estado brasileiro a disponibilizar medicamentos a todos os brasileiros que necessitam. Teve uma complicação ali, mas ele conseguiu persuadir o presidente Fernando Henrique e aprovou essa lei que muda a história do Brasil e do mundo. É isto que muda. Que na verdade, o coquetel, para a gente tentar entender, o coquetel, na verdade, ele é a somatória do quê? Ele é a somatória de pelo menos 3 medicamentos contra a AIDS que atuam em focos diferentes da replicação do vírus. Mas em 96 que surge, aí que o presidente, o senador, ex-presidente, faz a lei e o presidente Fernando Henrique promulga. E foi o primeiro país. O que mudou a história da AIDS foram os novos medicamentos e a disponibilização para todos que precisam. Não adianta também você ter medicamentos se não são acessíveis à população. Então, são os dois fatos. A descoberta dos medicamentos e a acessibilidade através de uma lei que é do presidente José Sarney. Um dia vai ter cura para isso? Eu quero ter a honra de um dia curar as pessoas. Eu mereço. Porque eu já sofri tanto, eu e minha geração, que eu acho que eu mereço e acredito. A semelhança da hepatite C, Samuel, a hepatite C era uma doença que nós não conhecíamos. Nós chamávamos de não A, não B. Depois descobriu-se o vírus, as vias de transmissão e hoje nós curamos todo mundo. Que coisa. Todos com hepatite C estão sendo curados graças a medicamentos muito competentes. A AIDS hoje, voltando à tua pergunta, as pessoas vivem a perder de vista, não dá para, você não tem mais definição de morte,
As pessoas vivem bem e melhor. Isso é muito bom. Mas o lado ruim dessa história é que em alguns segmentos da população está aumentando o número de casos, à semelhança da década de 80. Então, faltam políticas públicas específicas dirigidas a essas populações. Conseguiu-se com o coquetel trazer um alívio tremendo ao portador do vírus da AIDS. Vai aparecer algum coquetel para câncer? Já existe, né, Samuel? Hoje, a grande maioria, ou pelo menos uma maioria dos casos, tem cura. Basta um diagnóstico precoce, intervenção precoce, e tem muitas novidades nessa área, especialmente as terapêuticas gênicas, os imunobiológicos, tem muita coisa nova. Eu tenho um parente muito próximo que um dia eu diagnostiquei um tumor metastático. Naquele momento, havia um medicamento com a possibilidade de resultado favorável, discutível. Nós completamos 4 anos dessa história e hoje surgiram inúmeros novos medicamentos. O que era uma doença com pouca alternativa virou uma doença curável com várias possibilidades terapêuticas. E o mundo avança. Ou seja, vai chegar uma hora que a gente pode ter, para muitos dos casos, uma cura, um tratamento correto com uma cura. Pois é, está muito interessante, porque hoje nós estamos tratando um indivíduo que está tendo o 3º, 4º câncer. Curou do 1º, curou do 2º, curou do 3º. Eu falo, esse indivíduo é vivedor, vai curar do 4º. Doutor Davi, uma pergunta interessante, voltando aqui na judicialização da saúde, né? O médico, a pessoa fica doente, não é? O Estado não consegue, aí o que você faz? Entra com uma liminar, o juiz dá a liminar, os tribunais hoje dão a liminar até pelo medo da morte eminente, né? E chega no hospital para cumprir a liminar, mas não tem lugar, como é que faz? Pois é. Primeiro que eu entendo bem a posição do juiz. Ele tem um relatório de um médico, tem uma família necessitada, que busca auxílio para alguém, e ele tem que decidir. Então, nós fizemos algumas coisas. Primeiro, o S-COTS, que o ministro Ricardo Barros nacionalizou. Hoje, o secretário de Estado, ele sabe exatamente aonde há judicialização, quem judicializa, o que judicializa e quanto judicializa. Nós precisávamos desse importante mecanismo de gestão. E depois o acesso à SUS, que é uma iniciativa do Estado de São Paulo, onde os juízes, quando querem, têm uma boa informação através de técnicos. Então, o Estado de São Paulo está fazendo isso, está aumentando, eu acho que é uma boa saída. Mas quero te falar da angústia. Agora, a angústia do diretor do hospital. Sim. Então, você recebe uma intimação, uma liminar, para internar um paciente. Só que isso quebra os postulados do SUS, quebra a fila. Tem uma situação dramática, que é a criança que nasce com alterações congênitas cardiovasculares. Então, essa criança, ela tem que fazer uma cirurgia cardíaca. A possibilidade de oferta do Estado é metade do que a necessidade. Nossa. Nós temos 2.500 casos indicados por ano e podemos atender 1.250. Quando eu olho a fila, boa parte dessas crianças vem de outros estados. Sim. Então, nós aumentamos o número de serviços, criamos agora um serviço espetacular no Hospital de Clínicas de São Bernardo, inauguramos um novo hospital em Sorocaba, outro em São José dos Campos, para atender essas crianças cardiopatas com indicação cirúrgica. De qualquer forma, é uma angústia. Outro dado, Samuel, muito importante. 64% da judicialização vem de médicos, clínicas e hospitais privados. Então, é o cidadão que consegue ter o advogado. Então, é o Robin Hood, é o contrário. Então, a judicialização ela está sendo melhor tratada. Eu insisto que tem uma parte dela que é direito do cidadão, mas a posição do gestor é muito difícil, que é uma posição, especialmente do gestor público, de escolhas. Eu já fui ameaçado de ser preso inúmeras vezes, por conta de eu querer atender todas as decisões, mas eu tenho um limite. Vamos ver, ouvir aqui o que o povo quer falar e vai lhe perguntar. Por que a vacina da gripe não é distribuída para toda a população? Eis aí, por quê? Eu ia perguntar da vacina da gripe, mas ela já foi.
Por que que nem todos têm acesso à vacina? O Butantan, o Instituto Butantan, que é um brinco, um espetáculo, que é do Estado de São Paulo, do governo do Estado, ele produz 60 milhões de doses de vacina por ano, que é o acordo com o Ministério da Saúde, está pronto para produzir o ano que vem 80 milhões. Então, todos aqueles que se enquadram em grupos de risco recebem gratuitamente a vacina. O indivíduo com mais de 60 anos, o profissional da saúde, o paciente com doença crônica, o paciente com doença imunodeprimido, crianças com mais baixa idade, a mulher grávida. Então, todos esses recebem gratuitamente a vacina. A pergunta da telespectadora é por que não vacinar os mais de 200 milhões de brasileiros? Sim. Lembrando que essa vacina é anual, então nós temos que melhorar a produção. Butantan vem fazendo isso e eu entendo que a médio prazo poderá atender gratuitamente a toda a população. Só falando de Butantan, falou de Butantan, não tem como não lembrar de cobra. É óbvio, né? Existe hoje soro para todo tipo? Ou ainda se morre por não ter o soro para uma serpente? Não, hoje você tem, para a maioria, tem soros universais e o Butantan só tem cobra. Os caras são muito bons. E eles fazem os soros específicos e globais para a grande maioria das cobras. Ou seja, teve o azar, né, de pisar numa cobra, se chegar no Butantan em tempo... Não vai acontecer nada. Vamos num break, a gente já volta. Estamos aqui com o Dr. Davi Wipp dando um show.